Consumidor, né? Nós conversamos já sobre as práticas comerciais do Código. E na última aula nós terminamos algumas questões referentes ainda ao rol exemplificativo das práticas abusivas do artigo 39. Mas agora nós entraremos num campo um pouquinho mais amplo, que é o campo justamente da proteção contratual. Por que eu digo mais amplo? Porque tradicionalmente, deixa eu puxar aqui a tela para abrir o Código de Defesa do Consumidor, para vocês acompanharem comigo no Código de Defesa do Consumidor a aula de hoje. Tradicionalmente, as pessoas elas trabalham com uma ideologia no direito civil de se preocupar bastante com as questões contratuais, né? E creio eu que vocês já estão tendo teoria geral dos contratos, até mesmo porque vocês estão no 5º semestre. Me parece que nós já conversamos sobre isso. Vocês estão tendo teoria geral dos contratos, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Exato. Então, talvez vocês ainda não tenham chegado neste ponto da teoria geral dos contratos, mas a ideia do contrato contemporâneo é uma ideia bem diferenciada, onde se analisa uma perspectiva não apenas de aspectos relacionados ao contrato em si, mas também uma perspectiva de aspectos relacionados à chamada responsabilidade pré-contratual, né? E também a chamada responsabilidade pós-contratual. Historicamente, o direito ele sempre se preocupou muito com essa questão mais relacionada ao que está acontecendo dentro do contrato. Então, agora eu só quero fazer um teste aqui com o código para ver se todos vocês estão vendo, porque vocês vendo o código eu posso começar a gravação. Deixa eu aqui fazer o compartilhamento. Vocês estão enxergando o código? É uma página do Planalto mesmo. Eu gosto de abrir nessa página quando dou aula, porque essa página tem, inclusive, aqueles artigos que foram modificados ou que foram vetados. Todos vocês conseguem ver essa página? Sim. Ótimo. Eu, pelo menos, sabia. Então, tá. Ok. Então, vamos voltando aqui e a gente já volta a compartilhar a página. Parar de compartilhar. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, existe uma situação bastante distinta. No direito, nós normalmente nos acostumamos a trabalhar com figuras que já estão celebradas, né? E o direito contratual contemporâneo quebra um pouco essa ideologia. Certamente vocês já estão vendo com o professor ou a professora de teoria geral dos contratos que na chamada responsabilidade pós-contratual há muito mais elementos de estudo de 20, 30 anos para cá do que havia no passado, né? E isso se deve justamente ao fato de que há uma preocupação também com a maneira de aproximação das partes e também com aquilo que acontecerá com elas depois que o contrato tem as suas obrigações formalmente todas celebradas. Então, eu vou agora começar a gravação da aula para a gente trabalhar um pouquinho com essa ideia de proteção contratual que o Código de Defesa do Consumidor traz, tá bom? Então, vamos lá. Eu já estava gravando sem querer. Tudo bem. Agora que eu vi aqui. Então, vamos fazer um corte aqui. Bom, vamos continuar. Vamos continuar, depois eu faço o corte numa edição para colocar no YouTube. Aqueles que quiserem acompanhar as aulas depois no YouTube, além do Teams, poderão fazê-lo. As aulas estão sendo ali colocadas, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é a ideia da proteção contratual? Primeiramente, a gente tem que entender que a sociedade contemporânea, que é uma sociedade que se baseia demais na troca de informações e no compartilhamento dessas informações para a satisfação dos interesses de cada pessoa, é uma sociedade contemporânea que não vê o contrato do jeito que o contrato era visto no século XIX. Realmente, a própria ideia de contrato sofreu um abalo muito grande, como vocês puderam estudar em Teoria Geral dos Contratos,
com o surgimento da sociedade industrial, que, por sua vez, trouxe um fenômeno até então praticamente desconhecido da ciência jurídica moderna, que é o fenômeno do contrato de adesão. O contrato de adesão, ele modificou drasticamente o cenário das chamadas relações contratuais. Porque o contrato de adesão, ele quebra a lógica da autonomia da vontade. A lógica do contrato clássico qualquer. Para eu contratar, eu preciso ter a minha liberdade de contratar extremamente ampla, quase que ilimitada, vamos dizer assim. Então, eu escolho o que contratar, com quem contratar, em que termos contratar. Essas três perguntas, o que contratar, com quem contratar e em que termos contratar, são perguntas típicas dos chamados contratos, onde as partes, ambas as partes, têm uma autonomia de vontade para discutir esse conteúdo daquilo que será o contrato. Isso se faz porque há um outro princípio informativo que vocês estão vendo na teoria geral dos contratos, que viabiliza isso, que é a ideia, infelizmente, meramente formal, e o direito civil contemporâneo tenta dar a essa ideia uma conotação de busca de um equilíbrio de forças, é a ideia da igualdade. Então, se as partes têm liberdade para escolher o que contratar, com quem contratar, em que termos contratar, as partes também têm que ter a sua igualdade assegurada para fazerem escolhas. E o contrato, como negócio jurídico que é um acordo. E todo acordo supõe escolhas. Então, se nós colocássemos essa visão pura e simplesmente nos contratos do século XIX, ainda não existia o chamado direito social, nós nos colocaríamos na mesma situação dos operários que foram trabalhar nas fábricas naquele período. O que aconteceu com a expansão da sociedade industrial que levou à criação do contrato de adesão? Pelo fato das pessoas buscarem os empregos nas fábricas, porque era o modismo da procura não mais do artesão, mas da procura dos chamados produtos manipulados ou feitos em fábricas, e isso gerava uma demanda muito grande na busca de empregados que trabalhassem nas fábricas. Uma multidão se deslocou do campo na busca de emprego dessas fábricas. Segundo um historiador muito famoso, o historiador francês Jacques Le Goff, foi um dos maiores êxodos rurais da história da Europa, do campo para as cidades, justamente à procura de emprego. A penúria ela assolava a República, assolava o Império Francês, porque o Código Civil Napoleônico ele era insuficiente à época para trabalhar com aquilo que ele próprio prometia, uma igualdade de todos para ter acesso à propriedade individual. Então as pessoas não tinham dinheiro porque não tinham propriedade e elas não conseguiam então produzir da terra para vender aquilo que produziam na terra para o comércio. As pessoas se deslocavam do campo para a cidade para buscar uma vida melhor. As pessoas que moravam nas cidades e não tinham emprego, os chamados sans-culottes, isto é, sem colarinho, é uma expressão muito característica da história da época, eram pessoas também completamente desprotegidas, viviam numa condição de indigência ou de até mesmo miserabilidade. E essas pessoas, quando viram os empregos abertos nas fábricas, também sentiram a vontade de procurar por esses empregos. Ora, numa lei clássica de oferta e procura, dentro de um liberalismo proposto e que estava em vigor em França, inspirado, inclusive, nas concepções de John Locke e de Adam Smith, que os revolucionários franceses trouxeram no século XIX, seria bastante comum entendermos, então,
que essas pessoas que eram contratadas se submetiam às leis do mercado. E as leis do mercado eram muito duras. Por quê? Enquanto o dono da fábrica, que havia investido bastante dinheiro com a aquisição das máquinas e com a manutenção das máquinas, contratava funcionários, ele percebia que muita gente ficava lá de fora procurando emprego e que não conseguia emprego. E ele percebia que ele estava conseguindo expandir os seus negócios porque muitos consumidores que ainda não tinham o nome jurídico de consumidores, mas apenas eram economicamente consumidores, preferiam procurar aquilo que ele fabricava do que o artesanato, porque aquilo que ele fabricava era obtido de forma mais rápida do que um trabalho que o artesão demoraria dias e dias para elaborar. Diante disso, houve uma concorrência em que o artesanato perdeu a batalha para o fabricante, aonde havia a fábrica. Mas mais do que isso, o fabricante conseguiu trabalhar dentro de uma lei de oferta e de procura com um aumento significativo dos lucros, em virtude dos investimentos que ele havia feito nas máquinas. Então, era justo, economicamente falando, que ele tivesse esse aumento dos lucros, mas, ao mesmo tempo, ele poderia reduzir custos. E a redução de custos se daria como? Pela mão de obra. De que maneira? Trocando a mão de obra. Fazendo com que aquela mão de obra que estava prestando serviços na fábrica, porque não existia direito do trabalho na época, deixasse de prestar esses serviços, contratando uma mão de obra mais barata, que estava na porta da fábrica, ali esperando para ter um espaço para trabalhar na fábrica. Essa situação é uma situação bastante complicada, porque essa situação ela leva a um estágio de coisas em que, na verdade, o contrato deixou de ser um contrato individual, onde se daria a autonomia plena da vontade e aonde se reconheceria uma igualdade entre as partes para escolher o que contratar, com quem contratar, em que termos contratar. E a razão é muito simples. Quem ditava as ordens não era mais o contratante e o contratado. Passava a ser apenas aquele que contratava o prestador de serviços. Não existia, então, contrato de trabalho do ponto de vista jurídico-científico. Porque o direito do trabalho só surge como um ramo do direito autônomo depois de uma série de fatos históricos, onde a sociedade civil se insurgiu contra essa desequiparação, esse desequilíbrio tão grande causado pela sociedade industrial. A sociedade industrial trouxe um aumento de tecnologia fantástico, a sociedade industrial trouxe uma melhoria de qualidade de vida para muitas pessoas, mas a sociedade industrial não conseguiu corrigir o fosso que o próprio Código Civil de 1804 havia estabelecido. Um código que prometia a propriedade individual como direito, mas que na prática não se viabilizava, porque não havia uma reforma agrária profunda para haver essa propriedade individual para todas as pessoas. Um código que prometia acesso aos bens, onde as pessoas não tinham dinheiro para comprar coisas. Então, o Código Civil de 1804 era um excelente Código Civil no papel, porém com uma praticidade extremamente polêmica, extremamente questionada. Mas foi o código que serviu de inspiração para o nosso Código Civil anterior e que até hoje serve de inspiração para o atual Código Civil, o de 2002, apesar de todas as modificações que a própria lei civil francesa passou durante o século XX inteiro e o próprio século XIX. Voltando à questão da fábrica. Essa questão da fábrica tinha que ser mudada. Então, por conta disso, o que estava acontecendo na prática era o seguinte: a pré-determinação das cláusulas ou a modificação unilateral das cláusulas de um contrato de trabalho era feita apenas por uma das partes, o fabricante. Porque o fabricante não se sentia mais com a obrigatoriedade de manter o empregado, pagando quase o dobro, por exemplo,
do que duas pessoas que estavam ali na porta procurando emprego. E essas duas pessoas que estavam ali na porta procurando emprego seriam, então, duas mãos de obra, e não apenas uma. E essas incorreções é que levam a problemas históricos que são muito apontados por historiadores. Outros historiadores franceses muito famosos são Philippe Arrier e Georges Duby. Philippe Arrier e Georges Duby têm uma coleção que é traduzida no português pela editora Companhia das Letras e que é muito interessante. Ela se chama História da Vida Privada. É uma coleção em 5 volumes. E tem, inclusive, em livros de bolso, para aqueles que gostam de história. E o Philippe Arrier e o Georges Duby, que coordenam essa coleção, eles falam que foi justamente o desequilíbrio contratual, com base nessa lei de oferta e de procura, que levou à iniquidade de pessoas serem contratadas para trabalhar a preço vil, aceitarem redução de salário, porque não existia o salário trabalhista, só existia o salário do contrato de prestação de serviços, aceitarem modificação unilateral de contrato e possibilitando-se ainda que o fabricante as expedisse a qualquer momento, sem indenizações tão drásticas como hoje existem no direito do trabalho. Ou seja, o contrato paritário, que é o contrato onde as pessoas escolhem o que contratar, com quem contratar, em que termos contratar, havia se tornado um contrato de adesão. O contrato de adesão, então, ele não é uma criação da lei, mas, na realidade, ele surge de uma série de fenômenos históricos que decorrem da modificação da sociedade por uma maior introdução tecnológica. Percebam, o que é que hoje está acontecendo? Hoje nós vivemos numa sociedade que é chamada por muitos de sociedade da informação. Muitos afirmam que essa sociedade pós-industrial que nós vivemos é a sociedade dos ativos imateriais. O blockchain é um grande exemplo disso. As criptomoedas, a valoração econômica da informação. Vocês viram já no semestre passado que o direito à informação é um direito básico dos consumidores, artigo 6º, inciso 3º do Código. Então, essa ideologia de que a sociedade teve um salto tremendo com a introdução da internet para as empresas e depois para os civis de maneira geral. E hoje em dia ninguém nega a força que existe no comércio eletrônico. É uma ideologia que modifica as relações sociais e gera impactos tremendos no direito. Vejam só a rediscussão do teletrabalho, a rediscussão da telemedicina, coisas que vão cada vez mais ganhando avanço dentro da ideia de contrato. O mesmo ocorre com o contrato de consumo. A proteção contratual que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor nos traz, ela se preocupa prioritariamente com os chamados contratos de adesão, que são aqueles contratos pré-elaborados, sem a participação do consumidor para discutir o seu conteúdo. Mas é claro que na proteção contratual é perfeitamente possível e cabível a existência de contratos paritários que sejam regulados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, muito cuidado. Uma coisa que às vezes as pessoas confundem. O Código de Defesa do Consumidor, ele não se aplica apenas para contratos de adesão. Ele se aplica para qualquer relação de consumo, como vocês estudaram no semestre passado. E nas relações de consumo, não há preocupação se
é um contrato ou se não é um contrato. Por isso, as práticas comerciais que estudamos até a aula passada são também objeto de regulação do Código de Defesa do Consumidor, que acaba protegendo a qualquer pessoa exposta às práticas nela previstas. Previstas aonde? Nos artigos de práticas comerciais. Mas também por isso é que eu não preciso ter necessariamente a posição de contratante para ser protegido como integrante de uma coletividade de pessoas se há uma cláusula contratual que viola o Código de Defesa do Consumidor num contrato de adesão. Por quê? Porque o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor equipara ao consumidor qualquer pessoa exposta não apenas às práticas comerciais, de oferta, de publicidade, mas também às práticas contratuais. Isso quer dizer que o direito do consumidor dá uma ênfase extraordinária para a chamada proteção preventiva do consumidor quando o fornecedor de produtos e serviços coloca no mercado um contrato de adesão contendo alguma cláusula abusiva. Portanto, o artigo 29, que nós já conversamos bastante sobre ele quando falamos de práticas comerciais, se aplica para a proteção preventiva dos consumidores no que diz respeito à proteção contratual. Eu não contratei com aquele fornecedor, mas aquele fornecedor tem esse contrato de adesão no mercado. E se eu vier a contratar com ele, eu me submeterei a uma ou algumas cláusulas abusivas que aquele contrato contém. Por isso, o Código concede poderes para que as entidades legitimadas pela lei tomem medidas de natureza preventiva para que aquela determinada cláusula que seria abusiva seja retirada dos futuros contratos que o fornecedor de produtos ou serviços vier a celebrar. Essa ideologia do Código é sensacional, é extremamente contemporânea e dá um vigor extraordinário, sem sombra de dúvidas, para a ideia de controle preventivo dos contratos. Não há essa ideia tão bem elaborada no Código Civil de 2002. Muito embora o Código Civil de 2002, nos artigos 421 a 480, que vocês estão estudando em Teoria Geral dos Contratos, tenha uma Teoria Geral dos Contratos extremamente contemporânea, em que pese as modificações que foram feitas nos artigos 421 e 422, pela lei que aprovou aquela medida provisória da Declaração da Liberdade Econômica, que tem, sem sombra de dúvidas, algumas virtudes, mas também tem algumas questões que mereceriam uma série de críticas. Bem, dito isto, eu gostaria então de abrir agora o Código de Defesa do Consumidor para vocês, para justamente demonstrar o que esse código entende sobre a proteção contratual quando diz respeito à ideia de contrato de adesão. O artigo 54, que está aí mostrado na tela, diz o seguinte: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Bom,
Percebam o que diz o código com relação, então, ao contrato de adesão. Ele abre não apenas aquela possibilidade histórica que eu acabei de falar para vocês, que o contrato de adesão é um contrato pré-elaborado. O seu conteúdo já vem pronto, já é oferecido pelo fornecedor. E ele pode até ter mais um tipo de contrato de adesão, mas é um contrato de adesão. Ou seja, não admite a discussão do conteúdo. Ou o consumidor concorda, ou o consumidor não assina. Esses contratos, quando o consumidor se submete a um conteúdo pré-elaborado pelo próprio fornecedor de produtos e serviços, vamos chamar esse fornecedor de produtos e serviços de predisponente. Por que predisponente? Porque ele predispõe as cláusulas contratuais. Ele chama-se contrato padronizado ou predisposto. Eu falo um pouquinho a respeito disso no volume 3º do meu curso de Direito Civil. Mas, obviamente, vocês podem procurar qualquer curso contemporâneo ou que seja constantemente atualizado de Direito Civil, como é o curso da professora Marilene Diniz, e vocês encontrarão essa ideia. Mas o Código de Defesa do Consumidor faz uma distinção que um dos primeiros autores de Direito Civil no Brasil a fazer essa distinção foi o Carlos Alberto Bittar, justamente o meu orientador e a pessoa que me deu a honra de ser assistente por 12 anos na Universidade de São Paulo como professor de Direito Civil. Eu estou me referindo aqui ao que diz o Código de Defesa do Consumidor na primeira parte do artigo que eu estava lendo para vocês. Voltemos a ele, artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente. Então, há outros contratos que não são simplesmente pré-elaborados pelo fornecedor de produtos e serviços. Há esses contratos que não são pré-elaborados pelo fornecedor de produtos e serviços apenas, mas precisam ser também submetidos ao poder público para aprovar o seu conteúdo. Há um contrato de adesão também, mas esse contrato de adesão chama-se contrato autorizado. Contrato autorizado, portanto, é aquele cujas cláusulas pré-elaboradas pelo fornecedor de produtos e serviços são também homologadas pelo poder público. Quem faz essa homologação? Se eu tenho contratos de seguro, será a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Se eu tenho contratos de planos de saúde ou de seguro-saúde, será a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se eu tenho contratos de transporte público, como é o caso de ônibus, como é o caso de aviões, como é o caso de navios ou de outros tipos de embarcação ou de aeronaves, ou também de transporte de locomoção terrestre, aquele órgão designado pela Agência Nacional dos Transportes. No caso das companhias aéreas, a ANAC. Então, as agências reguladoras, elas têm um papel extremamente importante quando trabalham com a homologação ou não de um determinado contrato. Os contratos de consórcio são submetidos à aprovação do Banco Central, porque as agências de consórcio, as administradoras de consórcio, são equiparadas a instituições financeiras por força de lei. Então, esse tipo de situação leva a uma digressão muito importante, que é a seguinte: na sociedade de consumo, a grande maioria dos contratos é de adesão. E desses contratos de adesão, há inúmeros contratos que não são apenas padronizados ou predispostos por fornecedores,
mas além de serem predispostos ou padronizados por fornecedores, se submetem à homologação que é feita por alguma agência reguladora ou pelo próprio Estado. Isso faz com que ocorra um controle um pouquinho maior de algumas coisas. Há uma terceira categoria de contratos de adesão, que é também um contrato autorizado. Então, essa terceira categoria, ela se enquadra na primeira parte do artigo 54 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Que categoria é esta? É a categoria dos chamados contratos necessários. Vamos voltar para o artigo 54, mais uma vez, e vamos entender de uma vez por todas o que diz, então, o 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente. Nós já vimos que esse tipo de contrato chama-se contrato autorizado. É um contrato de adesão e autorizado. Ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. As estabelecidas unilateralmente, pura e simplesmente, são contratos de adesão padronizados. Aí vem a questão: o que são os contratos necessários? Muitas vezes, para se celebrar um determinado tipo de contrato, é obrigatoriamente exigido, portanto, por lei, que a pessoa física ou jurídica que oferece aquele tipo de contrato celebre um outro contrato. Então, há contratos que são pressupostos de contratos autorizados. São, portanto, também contratos autorizados, mas são pressupostos de contratos autorizados. Esses contratos, que são pressupostos de contratos autorizados, são chamados de contratos necessários ou contratos cogentes. Parece até meio contraditória essa expressão, mas é uma expressão que prevalece na doutrina civilista sem nenhum problema. Porque já dá para perceber, para eu ter um contrato ainda autorizado, um exemplo bem característico disso é o exemplo do transporte público. As empresas de ônibus intermunicipal, interestadual e internacional são obrigadas, por força de lei, a manterem contratos de seguro com as seguradoras de vida e com as seguradoras de patrimônio, no caso, então, de bagagens, para que elas possam exercer a atividade de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional. Então, a lei exige ônibus nessas situações tenham um outro contrato para poder oferecer os seus serviços de transporte aos usuários consumidores. Contrato de seguro obrigatório. Por isso o nome do contrato necessário. Se esse contrato junto à companhia de seguro, não haverá condições dessa empresa de ônibus operar suas atividades. E ela poderá ter, inclusive, as suas atividades suspensas por determinação da administração pública. Para vocês verem como é importante esse contrato necessário. Pois bem, o seguro obrigatório que toda empresa de ônibus intermunicipal, interestadual ou internacional tem que firmar, não se confunde com o seguro facultativo que essas mesmas empresas oferecem para os usuários dos seus serviços de transporte quando eles vão adquirir o bilhete de transporte ou quando vão fazer o despacho
da mercadoria que querem que a empresa de ônibus mande a determinado destino. Por isso, vejam aonde o Código de Defesa do Consumidor chega quando fala em contratos autorizados. Bom, feita essa abertura, vamos voltar para o Código de Defesa do Consumidor ainda para entendermos um pouco mais essa situação. Vejam como o legislador foi extremamente sábio. Os contratos de adesão, eles estão tratados à parte, no artigo 54. Isso significa que todos os dispositivos que estão antes dele e que dizem respeito à proteção contratual, ou seja, os artigos 46 até o artigo 53, aqui, são dispositivos aplicáveis também aos contratos paritários. O legislador, então, foi extremamente sábio. Ele deixou topograficamente, vamos assim dizer, no Código de Defesa do Consumidor, a claríssima, a evidente, a indiscutível distinção entre contrato de adesão e contrato paritário, aplicando-se para os contratos de adesão as regras do 54, além das regras do 46 ao 53. E aplicando-se para os contratos paritários, tão somente as regras dos artigos 46 ao 53. Essa distinção é preciosa porque retira qualquer dúvida sobre uma falsa sensação que poderia ser gerada de que o Código de Defesa do Consumidor apenas seria aplicável para contratos de adesão. Isto não corresponde à realidade. Por enquanto, antes de continuar a matéria, eu gostaria de abrir para perguntas, para verificar se vocês têm alguma questão. Ou se ficou claro para vocês, nesta evolução histórica que eu rapidamente mencionei, por que o contrato de adesão é tão importante para nós nos dias de hoje, e mais do que isso, por que há uma distinção do legislador entre o contrato de adesão, com um artigo específico, e os outros artigos, o 46 ao 53, podendo ser aplicáveis tanto para contratos paritários como para contratos de adesão. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou está claro o que conversamos até agora? Bom, estamos com um pouquinho mais da metade da turma. A turma é bem pequena. Não, estou com metade, vai 15 pessoas. Metade da turma. Bom, alguma pergunta, pessoal? Eu posso seguir? Por aqui está tudo bem, professor. Tudo bem, Caio? Ok. Uhum. Então tá bom. Tá então bem, vamos seguindo. Ótimo, Júlio, ótimo. Tá dando para acompanhar, então tá bom. Vamos lá. Então vamos seguindo. Bom, diante disso que eu acabei de falar para vocês, agora nós temos que juntar uma outra coisa que vocês estão vendo em teoria geral dos contratos para aplicarmos a direito do consumidor. Conforme vocês já estão sendo orientados pelo professor ou professora da outra matéria, os contratos eles são atualmente analisados não apenas quanto à discussão das cláusulas que foram firmadas, mas também no aspecto de responsabilidade pré-contratual e no aspecto de responsabilidade pós-contratual. Então, antes de iniciarmos a própria ideia do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que assentar esse entendimento. Como é que se entende a chamada responsabilidade pré-contratual? Vocês já viram que no direito do consumidor, essa responsabilidade pré-contratual
ela na realidade tem a força de uma responsabilidade como se contrato fosse. Estão lembrados? É o que nos declara o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre oferta e publicidade. Então, aquele que oferece ou que publiciza um produto ou um serviço, ele acaba se responsabilizando pelo cumprimento desta oferta ou desta publicidade nos seus exatos termos. Vamos apenas relembrar este conceito, que é um conceito bastante importante. Vamos lá, artigo 30. O artigo 30 estabelece: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Integra o contrato que vier a ser celebrado. Como é que a proteção contratual, então, resolve essa questão quando se fala integra o contrato que vier a ser celebrado? Bom, vejam o que diz o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ou seja, o que o código está colocando é o seguinte: se eu tenho uma oferta ou publicidade e há uma contradição entre uma cláusula contratual e aquela oferta e publicidade, e o próprio código declara que a oferta ou a publicidade fazem parte integrante do contrato, então a oferta e a publicidade devem ser tratadas como se cláusulas contratuais fossem. Vejam que curioso. É o que diz o 30. Integram o contrato. E o 47, para dirimir a contradição entre a oferta e a publicidade e a cláusula contratual, estabelece a seguinte solução: a interpretação de um contrato será sempre a mais favorável para o consumidor. O que quer dizer? Havendo dúvida sobre o alcance da cláusula, havendo dúvida sobre o alcance da oferta ou da publicidade, porque haveria uma contradição entre elas, a solução que é trazida pelo código é: a interpretação será feita da forma mais favorável ao consumidor. O intérprete deixará de lado a cláusula mais onerosa para o consumidor e decidirá, aplicará aquela que lhe é mais favorável, seja esta cláusula fixada no contrato escrito, seja esta cláusula decorrente da oferta ou da publicidade. Essa ideia de responsabilidade pré-contratual do código, ela se estende, lembrem-se, conforme nós já falamos, para qualquer pessoa exposta às práticas de oferta e publicidade. Mas para quem já adquiriu o produto ou serviço, havendo a disparidade entre a oferta e a publicidade e a cláusula contratual, a solução é a que traz o artigo 47, a interpretação mais favorável. Com relação à chamada responsabilidade pré-contratual, ela é conhecida no direito civil através de uma frase que vem do latim. E essa frase que vem do latim, ela indica, na verdade, uma ideia de uma necessidade eventual de análise de culpa. Mas isso não existe no Código de Defesa do Consumidor. Então, muito cuidado com isso, porque eu não sei se o professor ou a professora de Teoria Geral dos Contratos chegou a entrar nessa ideia da culpa in contraendo. Culpa in
contraendo é a expressão. Deixa eu escrever aqui essa expressão, culpa in contraendo. Se escreve assim. Culpa in contraendo é a ideia ligada à culpa pela contratação. Ou seja, uma pessoa que convence a outra a contratar, mas o faz de maneira culposa. Essa ideia da culpa in contraendo é algo que vem do direito romano e que foi resgatado por um grande jurista europeu, não era apenas civilista. Eu estou me referindo ao Rudolf von Jhering, que tem inclusive uma monografia específica sobre o assunto e que, para quebrar um pouquinho o gelo, vou mostrar para vocês verem que o fundo aqui não é imagem só. É esta obra aqui que eu vou mostrar para vocês. A Actio Injuriarum, tá? Não sei se vocês conseguem ver na tela. Esse livro que eu tenho é um pouquinho antigo, é de 1888. Eu sou ratinho de sebo, já deu para reparar, né? Esse aqui é um dos livros do Jhering que eu tenho. Bom, por que eu estou falando a respeito dessa ideia? Porque essa ideia da culpa in contraendo é uma ideia cuja expressão é muito utilizada no direito civil, mas que para direito do consumidor ela é desnecessária, porque nós temos o princípio da boa-fé objetiva. E temos um regramento no Código de Defesa do Consumidor que dá à oferta e à publicidade a força vinculante de contrato, como se fosse responsabilidade contratual. Bom, dito isso, vamos agora falar da outra situação, a situação oposta, que é a que menos tempo dura na abordagem, que é o problema da chamada responsabilidade pós-contratual. O direito contemporâneo, conforme eu tenho acentuado na aula de hoje, e já tinha falado uma outra ocasião, ele se preocupa muito não apenas com o controle repressivo, em virtude de algum desequilíbrio do contrato. Ele se preocupa também com o chamado controle preventivo. Então, nós temos a possibilidade tanto do controle repressivo quanto do controle preventivo. Aliás, além de tudo que já conversamos hoje, temos aquele artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, que fala que é direito básico do consumidor a prevenção, vejam vocês, a prevenção e a reparação por danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Bem, falamos sobre a força que o Código de Defesa do Consumidor dá para a chamada responsabilidade pré-contratual. Agora quero falar um pouco com vocês sobre a chamada responsabilidade pós-contratual. Aqui nós temos uma outra ideologia. A expressão que se dá não é culpa in contraendo, mas é responsabilidade pós-pactum finitum. Estou escrevendo aqui a expressão latina. Responsabilidade pós-pactum finitum. Esta responsabilidade, eu acredito que ainda não chegou a hora do professor ou da professora de teoria geral falarem a respeito, porque já estamos mais no final, já seria mais dada no final do semestre de teoria geral dos contratos, depois que ela falasse ou ele falasse de extinção do contrato. Mas para direito do consumidor, nós temos que entender o que é essa responsabilidade pós-pactum finitum. A responsabilidade pós-pactum finitum é aquela responsabilidade que subsiste mesmo depois das partes cumprirem todas as obrigações pactuadas. No direito do consumidor, isso é muito frequente em virtude dos chamados deveres pós-contratuais. O direito do consumidor trabalha muito com os deveres pós-contratuais. O que são esses deveres pós-contratuais?
vários são os deveres pós-contratuais. Assim, nós temos, por exemplo, o dever de assistência técnica de um produto. A assistência técnica de um produto é um dever pós-contratual. O fornecedor deve disponibilizar para o consumidor lugares para assistência técnica por vício do produto. Aquele vício do produto que vocês estudaram no semestre passado com o professor Victor. Quando se fala em vício do produto, vocês devem estar lembrados que uma das alternativas que existem como solução, que se encontra no artigo 18, é a seguinte. O fornecedor terá prazo de até 30 dias para conserto ou reparo das peças. É uma das alternativas que está no artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, isto é uma espécie de dever pós-contratual. O consumidor já adquiriu a mercadoria. Só que o produto, no caso, ele tem um vício. E isso acontece muitas vezes, mesmo quando as obrigações de ambas as partes estão perfeitamente cumpridas. Como, por exemplo, o consumidor pagou o preço total. O fornecedor entregou a coisa. Então, em termos de obrigações contratuais normais, essas obrigações foram cumpridas. Mas a lei estabelece que o dever de assistência técnica, ele permanece, pouco importando se ele está previsto no contrato de consumo ou não. Repito, pouco importando se ele está previsto no contrato de consumo ou não. O artigo 18 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que eu vou recolocar aqui, muito embora vocês já tenham visto no semestre passado, ele estabelece algo que é bastante significativo, que é podendo, na parte final do 18, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Esse podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas é bastante significativo, porque isto é chamado pela doutrina, e não há nenhuma discussão sobre essa expressão, com uma denominação. Isso chama-se garantia legal sobre o produto. Garantia legal sobre o produto. Vejam agora vocês que o Código de Defesa do Consumidor trabalha não só com a garantia legal sobre o produto, que é essa a qual se refere o artigo 18, quando dá para o fornecedor prazo para reparar as peças. Porque isso não é apenas um direito do consumidor, essa garantia legal é também um direito do fornecedor. O fornecedor, ao invés de ser obrigado a trocar aquele produto imediatamente por outro, sendo um produto compósito, que é um produto decorrente de adjunção, isto é, de peças justapostas, como é o caso de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, computadores, veículos de locomoção, o código também trabalha com outra garantia, que é chamada de garantia contratual. Essa garantia contratual também está dentro do pacote da chamada responsabilidade pós-contratual, daquela responsabilidade pós-pactum finitum. O artigo 50 do Código trabalha com esse tema. Vejam o que diz o artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O que o Código está dizendo aqui? Olha, aquela garantia que está no 18 é uma coisa que não se confunde com uma garantia contratual que o fornecedor dê ao consumidor. E garantias contratuais, elas são bastante interessantes, porque são garantias que podem ser estendidas quanto à carência, que podem estabelecer alguma espécie de atualização, por exemplo, de um software, que é bastante comum quando se adquirem programas
programas do que for, seja programas para simplesmente rodar determinado programa numa máquina ou até mesmo games. Então, a chamada garantia contratual é algo também muito utilizado para outros produtos eletrônicos, eletrodomésticos. E também é utilizada para veículos. A garantia contratual ela é complementar à legal. Então, uma coisa não se confunde com a outra. Então, quando vocês adquirirem, ou o cliente de vocês adquirirem um determinado produto em que há esse termo de garantia contratual, esse termo de garantia, ele não deve embutir a garantia legal do artigo 18. Ele a complementa. Ou seja, há mais tempo ainda para o consumidor tentar obter a solução do seu caso. E não apenas os prazos decadenciais de 30 ou de 90 dias que estão no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o parágrafo único do artigo 50 estabelece como é que é esse termo escrito da garantia contratual. Quanto à garantia legal, não é necessário se estabelecer o teor da garantia legal, porque a lei já diz. A lei já fala isso no artigo 18, que vocês estudaram no semestre passado. Mas o artigo 50 fala no seu parágrafo único o seguinte, vamos lá. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado, ou seja, deve ser um termo de garantia também de adesão, até que faz um certo sentido. Se eu tenho um contrato de adesão, eu tenho que ter também um termo de garantia padronizado, porque senão eu estarei tratando os consumidores de maneira diferenciada. E o tratamento de maneira diferenciada aos consumidores, sem justificativa razoável, constitui prática abusiva, conforme nós já vimos há 2 aulas atrás. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser executada, e os ônus a cargo do consumidor. Isso é muito importante para que o consumidor saiba até que ponto essa garantia é gratuita ou não é gratuita. Devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Bom, vejam agora até que ponto chega essa ideia do termo de garantia. Aí nele devem ser esclarecidos todos os problemas que o consumidor possa vir a ter e que são de conhecimento de um fornecedor daquele produto ou daquele serviço. Mas ainda, o manual de instrução que deve acompanhar o produto, ele deve conter como se instala e como se usa o produto em linguagem didática com ilustrações. E mais ainda, vamos juntar agora o parágrafo único deste artigo 50 com o que diz o artigo 31 do Código, que nós já conversamos sobre ele, sobre a oferta. Deve haver uma correspondência total, vocês percebem? Desde a fase de captação dos consumidores que adquirirão o produto ou serviço, até a fase de contratação e até a fase da garantia legal e até a fase da garantia contratual. Diz o artigo 31 que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Aí um de vocês poderia falar, peraí, Senise, você está confundindo as coisas. O 31 ele está dentro da parte das práticas comerciais e está se referindo expressamente à oferta. Como é que eu posso dizer que ele diz respeito ao manual de instrução também? Por uma razão muito lógica. Eu tenho que ter a correlação desde o início da atividade de captação de clientela até os efeitos pós-contratuais.
E ainda que vocês não quisessem admitir isto, vamos voltar um pouquinho mais para a parte geral do direito do consumidor. Entre os direitos básicos, o artigo 6º, inciso 3º. O artigo 6º, inciso 3º, diz: são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Pronto. Nós temos aqui um modelo completo da ideia, então, de que o manual de instruções, assim como a garantia complementar, devem conter informações que realmente viabilizem ao consumidor o conhecimento mínimo necessário para que ele possa vir a utilizar dessa garantia contratual e para que ele possa também utilizar todas as funções econômicas que aquele produto que ele adquiriu poderiam lhe outorgar conforme o próprio manual de instrução. Então, diante disto, hoje nós procuramos nos fixar no estudo do contrato de consumo, distinguindo a ideia de contrato paritário de adesão, dando as noções dos dois temas, reafirmando que os dois temas servem para Código de Defesa do Consumidor desde que haja a relação de consumo. Então, tem que estar presentes os elementos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltamos, em segundo lugar, o controle não apenas repressivo por alguma abusividade contratual, como também o controle preventivo por força do que dispõe o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que também é aplicável para a proteção contratual, aonde qualquer pessoa exposta às práticas de contrato de adesão lançado pelo fornecedor no mercado, ainda que ainda não tenha adquirido aquele produto ou serviço, será equiparada a consumidor, o que permite a proteção dos chamados interesses difusos a título preventivo, inclusive autorizando as entidades legitimadas do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor a propor medidas coletivas preventivas em favor dos consumidores, sem prejuízo das medidas coletivas em favor dos aderentes. Falamos ainda que a responsabilidade pré-contratual, ela se assenta no Código de Defesa do Consumidor, não na ideia de culpa in contraendo, como é a ideia do Código Civil brasileiro, que é uma ideia assentada há muito no direito civil, mas ela trabalha com uma ideia fixada na boa-fé objetiva que se encontra no Código de Defesa do Consumidor. Como o Código Civil também adota a boa-fé objetiva, a utilização da expressão culpa in contraendo passa a ser um mero costume jurídico, não mais uma expressão que esteja com rigor técnico quando se fala em contratos. Falamos ainda sobre a responsabilidade pós-contratual. Esta foi a quarta e última observação da nossa aula de hoje, aonde os chamados deveres pós-contratuais são exigíveis para o fornecedor que acabou fornecendo aquele produto. Distinguimos a garantia legal do artigo 18 da garantia contratual do artigo 50 e estabelecemos que há deveres, portanto, que subsistem mesmo depois de cumpridas as obrigações do contrato, e que o termo de garantia contratual é complementar ao legal, deve ser escrito e deve ser entregue pelo fornecedor junto com o manual de instruções, cumprindo-se todas as informações que são devidas com base no artigo 6º, inciso 3º, e no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Gente, esses eram os temas da aula de hoje. Eu sei que já está agora na hora de terminarmos. Pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre a nossa conversa. Se eventualmente eu fui um pouquinho rápido na fala, me desculpem, vocês sabem já que é até o meu jeito de falar. Eu procuro às vezes me controlar, me policio, mas às vezes falho com isso.
Pergunto para vocês se há alguma indagação que vocês gostariam de fazer ou se está tudo bem. Estamos em 15. Hoje a turma ficou um pouquinho defasada do que é o normal dela. Bom, então creio que não há perguntas, né? Eu agradeço a oportunidade que tivemos mais uma vez nos encontrar aqui. Espero que tenha sido útil a aula de hoje. Estou à disposição de vocês, basta vocês encaminharem perguntas para mim mesmo ou através da Helena, que é a representante da turma, que está aí quietinha também assistindo a aula. E minha gratidão, bom intervalo para vocês, que eu sei que vocês terão aula a partir das 8h30, né? Então, uma boa noite para todos, gratidão e até uma próxima oportunidade. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada.